Boa noite, meninos e meninas. Vamos encerrar agora o estudo do Livro dos Espíritos, não só dessa noite, mas o próprio Livro dos Espíritos. E retomaremos depois da introdução a partir da próxima semana. Então, nesse estudo do dia 20/8, nós estamos no último item, o item 9 da conclusão. E lá Kardec diz que algumas divergências de opiniões surgiram no início do Espiritismo. Ele fala que algumas dessas divergências são naturais, toda a ciência que está nascendo é natural que tenha, antes que o seu corpo científico esteja bem formulado, tenha algumas divergências, né? Mas que a maior parte, nos anos da codificação ali, de quando ele começou até o seu desencarne, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e ele morreu em 1869, né? 12, 13 anos aí de trabalho. Na verdade, um pouquinho mais, porque ele tinha começado o trabalho 2, 3 anos antes. Portanto, nesses 15 anos de trabalho do Kardec, né, já havia se solidificado uma série de ideias que porventura estivessem divergentes, já não estavam mais. E aí ele diz que de todas essas ideias divergentes, a única que mais ou menos daria para conversar, porque outras eram muito absurdas, era aquela ideia da metapsíquica, que depois passou a se chamar parapsicologia, de que os fenômenos existem, sim, eles não negavam, mas que não tinham espíritos, que eram apenas fenômenos anímicos, que eram da própria mente do indivíduo. E nós sabemos que esses fenômenos existem. Eu sempre explico isso. Por exemplo, eu posso fazer uma caneta levitar com a força do pensamento. Isso é um fenômeno anímico, não é mediúnico. E a parapsicologia, a ciência estuda isso. E eu posso fazer essa caneta levitar através da mediunidade de efeitos físicos. É o mesmo processo, mas são duas causas diferentes. Seria o equivalente a dizer que eu posso levantar essa caneta com a mão, ou eu posso colocar um jato de ar, por exemplo, muito forte aqui, que mantenha ela aqui. A caneta vai levitar, mas a causa dessa levitação é diferente, né? Então, o que o Kardec diz o Espiritismo não nega os fenômenos anímicos. Aliás, a gente sempre fala que Jesus realizava as curas, né? No EAD que a gente estuda de sábado, a gente sempre fala isso. As curas que Jesus realizava não eram mediúnicas, eram anímicas. Ele tirava a energia de si mesmo, da natureza. Ele não era médium de outro espírito. Né? Outro espírito não precisava operar a cura através de Jesus. Ele próprio fazia isso. Portanto, fenômenos anímicos existem, o que não invalida a existência dos fenômenos mediúnicos. Mas isso é assunto para o curso de mediunidade. Depois que vocês terminarem o Livro dos Espíritos, uma das opções que a casa oferece é justamente o estudo sobre mediunidade. Aí o Kardec vai falar sobre como saber se os ensinamentos dos espíritos são de bons espíritos ou não. E aí fala, você tem que julgar pelo conteúdo, né? Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. Até porque ele cita que uma corrente fala assim, não, essas comunicações vêm do demônio, vêm do espírito do mal. E aí o Kardec fala assim, mas como, né, espíritos maus, ou o demônio, como algumas religiões chamam, poderia trazer mensagens tão boas? E não é só beleza de palavras para enganar as pessoas, é um conteúdo bom, é incentivando as pessoas a serem boas e fazendo bem. Qual o sentido, né? Não tem nenhum sentido. Portanto, o Kardec diz que é outra teoria que cai por terra quando eu analiso o conteúdo ali das comunicações, né? Julgai os espíritos então pelo conjunto do que dizem, vede o encaminhamento lógico das ideias, se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Aqui é importante assim, o espírito pode até ter uma linguagem bonita, mas a hora que você espreme o conteúdo falando, acho que não era não. Por exemplo, eu
né? Há muito tempo eu sou nascido e criado aí na doutrina, na casa espírita, e também trabalho em reuniões mediúnicas, dirijo reuniões mediúnicas, fui aprendendo, além da teoria, com a prática. Quando o espírito chega elogiando, já fica esperto, né? Prova de que esse espírito não é, pelo menos, um mentor, é de que ele chega exaltando o orgulho da gente, né? Ah, porque você tem uma missão, porque você é um missionário, você vai psicografar muitos livros, você vai curar, você... Ó, dá uma brecada aí que esse espírito não é do bem. Se vocês já leram obras onde o Chico relata a relação dele com Emmanuel, onde o Divaldo relata a relação dele com a Joana de Ângeles, vocês verão que eles vivem levando, no caso do Chico vivia, né, quando estava encarnado, puxões de orelha do Emmanuel. O Emmanuel era extremamente duro, a gente nunca viu o Emmanuel, não tem uma passagem em que o Emmanuel fica jogando confete no Chico, ao contrário. O mesmo se dá com Joana de Ângeles. Ela sempre puxa a orelha do Divaldo, fala para o Divaldo que tem que trabalhar. É assim que agem os espíritos superiores. Né? Não se vê Emmanuel ou Joana ou Dr. Bezerra de Menezes falando assim: nossa, meu filho, como você é bom, como você, a sua missão, Chico, você é demais, você psicografou vários livros. Não, esse tipo de coisa é o obsessor que fala. Então, cuidado, né? As pessoas gostam de serem elogiadas, de ter grandes tarefas, grandes missões. A gente tem que dar conta das pequenas missões, da maternidade, da paternidade, do serviço humilde na casa espírita, do serviço bem feito na profissão que abraçamos, não é? Na nossa casa, sermos realmente coerentes com aquilo que pregamos na casa espírita. É disso que se trata a nossa evolução, o nosso progresso. Não precisamos de grandes feitos, né? Precisamos apenas aprender a amar uns aos outros. Então, o Kardec vai encerrando dizendo que o alvo das mensagens dos bons espíritos é sempre nos melhorar, é sempre nos incentivar a fazer o bem, né? E aí nós vamos distinguir esses espíritos como espíritos bons. Deixa eu ver aqui o que mais que é importante. Kardec diz: a razão deve ser sempre o argumento supremo e a moderação assegurará melhor o trunfo da verdade do que as diabetes envenenadas pela inveja e pelos ciúmes. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma fonte pura. Então, para eu saber se a fonte é pura, eu devo prestar atenção nessa água que está saindo, ou seja, na mensagem. Se for sempre no sentido de que eu devo fazer o bem, devo ajudar as pessoas, devo perdoar, sim, provavelmente é um espírito bom. Mas cuidado, os obsessores não são burros. Muitas vezes eles vêm com essa mensagem várias vezes até ganhar a nossa confiança, tal qual faz o traficante, tal qual faz um espião industrial ou um espião de guerra, né? Traz informações até ganhar a nossa confiança para depois puxar o nosso tapete. Então, cuidado que não é porque eu já confio nesse espírito que tudo eu vou fazer. O Emmanuel falava isso para o Chico, puxava a orelha, falava: Chico, acorda o gráfico e tira o livro lá. Por quê, mano? Porque você mandou com uma mensagem totalmente antidoutrinária. Como assim, mano? Foi você que ditou? Foi por isso mesmo. Eu ditei para ver se você estava prestando atenção, né? Mas, mano, foi você. Pois é, você não tem que confiar porque eu falei. Você tem que passar pelo crivo da razão. Então, olha só que mensagem importante. Aí, infelizmente, muitas casas espíritas, muitos espíritos não seguem essa orientação, né? E encerrando então, Kardec coloca, aliás, não é nem o Kardec aqui, é uma mensagem do Santo Agostinho em encerramento, né? Que durante muitos séculos os homens, né, a humanidade se degladiou em nome do Cristo.
matou, né, torturou. Assim foi nas cruzadas, assim foi quando os cristãos chegaram à América e mataram e catequizaram os índios à força. Assim foi também com os cristãos fazendo a escravidão, a escravização dos nossos irmãos africanos, mas que isso não cabe mais nos tempos modernos, né? Jamais, jamais a doutrina do Cristo e a doutrina espírita deve incentivar isso. Vou ler então o último trechinho aqui para encerrarmos. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais excitaram o ódio dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nesse encerramento, qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, que excite a violência, que nos leve à estação do orgulho, do egoísmo, essas pessoas podem até falarem em nome da religião, mas elas não compreenderam a mensagem do Cristo e nós devemos, portanto, buscar outro caminho, se alguém assim cruzar a nossa estrada. Um abraço a todos.